Agradecemos as palavras inspiradoras de todos os intervenientes. É com este espírito de colaboração que damos continuidade ao nosso programa. Aqui no auditório, os líderes digitais participarão numa sessão plenária sobre desinformação e discurso de ódio, dinamizado pela doutora Maria José Brites, da Universidade Lusófona do Porto e moderada pelo nosso colega líder digital, André Barbosa. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o André Barbosa e estou aqui com a presença da doutora Maria José Brites. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão plenária dedicada a um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais relevância nos dias de hoje, que é a desinformação e o discurso de ódio. É um enorme prazer, então, contar com a presença da doutora Maria José Brites, professora da Universidade Lusófona e membro da direção do Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias. A doutora Maria José tem desenvolvido investigações em áreas fundamentais, como estudos da juventude, jornalismo e participação, estudo de audiências, bem como a literacia para as notícias e literacia cívica, que são temas profundamente ligados aos desafios que enfrentamos hoje em dia na era digital. Nesta sessão vamos abordar como é que a desinformação e o discurso de ódio se entrelaçam, quais os seus impactos na sociedade, especialmente nos jovens, e que respostas podemos e devemos construir em conjunto. Para dar início, então, a esta conversa, a doutora Maria José, pergunto-lhe como é que os jovens, com os quais tanto trabalha, lidam com estas problemáticas? Ora bem, eu se calhar vou aqui só dar este mote inicial, referindo aqui também o projeto UN Digital, Jovens, Notícias e Cidadania Digital, e se calhar permitam, fiquei um pouco baralhada com a pergunta logo direta, agradeço e começo também por agradecer por este convite. É com enorme prazer que no mês de maio eu já sei que está reservado o encontro de líderes digitais, é com um enorme prazer que aqui estou de novo e agradeço muito aos CCTIC, à DGE também, muito em particular à equipa de recursos e tecnologias educativas e à Seguranet e, obviamente, ao Colégio Júlio Diniz. É um enorme prazer estar aqui. E então, retomando agora a pergunta que me foi feita e tentando também aqui articular com o projeto que também me traz aqui hoje, este é um projeto sobre jovens, notícias e cidadania digital, é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e nós auscultamos, quer através de entrevistas, quer através de questionários, de um questionário representativo a nível nacional, jovens por todo o país. O que nós verificamos foi que as notícias estavam muito pouco presentes e a um nível diferenciado daquilo que já tinha sido encontrado em estudos anteriores. Ou seja, já não estávamos perante uma situação, por exemplo, de evitação de notícias, por exemplo, mas sim de um desconhecimento, inclusive, do que é que poderia ser a definição mais clássica de notícia. E aquilo que emergiu como muito preponderante e que nós temos trabalhado de forma mais particular foram as questões relacionadas com os algoritmos, não é? E como é que os algoritmos, para alguns desses jovens, se constituíam como elementos de crítica e que eles consideravam que o algoritmo poderia ter aspectos positivos, mas que, sobretudo, e pela perspectiva mais crítica de olharmos para o mundo com diversas lentes, que o algoritmo nos colocaria, sobretudo, problemas. Este foi o grupo mais crítico que nós encontramos no nosso estudo, mas depois tivemos outros, nomeadamente um grupo, e eu se calhar só vou aqui muito brevemente referir dois,
que nos preocuparam particularmente e sobre os quais também temos estado a tentar incidir, que é um grupo de jovens com licenciatura ou, inclusive, a frequentar também mestrado, portanto, jovens com um nível educacional elevado, que diziam abertamente que o algoritmo não tinha qualquer... não representava qualquer problema. E se o algoritmo lhes devolvia aquilo que eles já pensam, fantástico, não é? Este foi um grupo que nós consideramos bastante preocupante, sob esse ponto de vista da diversidade e depois dos desafios que ela nos traz, nomeadamente relativamente ao discurso de ódio. E um outro grupo de jovens que já tinham várias camadas de desinvestimentos económico, social, cultural e educacional e que não sabiam o que era o algoritmo ou nunca tinham ouvido falar do algoritmo. E, portanto, aqui estamos, inclusive, perante um nível de desconhecimento também ele preocupante. Se calhar aqui avançando um pouco, se me permitir. Eu começaria aqui por este primeiro slide. Está aqui a minha orientadora, a professora Cristina Ponte, e, portanto, fico muito feliz por ter trazido este primeiro slide de contextualização mais conceptual da definição do que nós podemos entender como discurso de ódio. E, de facto, aqui, a partir dos recursos Selma, que, para quem não conhecer, pode pesquisar e vai encontrar aqui também muitos recursos úteis e importantes, inclusive para pensar, quer conceptualmente, quer também através de atividades práticas. E então o discurso de ódio é considerado então toda a forma de expressão, incluindo mensagens de texto, imagens, músicas, vídeos, jogos e outros símbolos ou sinais com os quais nós lidemos, que vão acabar por ter como alvo indivíduos ou grupos de pessoas que vão ser alvo de discriminação e de preconceito também, ou de preconceito e discriminação, com base, por exemplo, na raça, na origem étnica, o género, identidade de género, orientação sexual, filiação religiosa ou algum tipo de limitação específica. Ora, e neste sentido, procurando espalhar um discurso de ódio e promover diversas formas de discriminação. Ora, esta definição, nós podemos encontrar definições mais ou menos semelhantes a esta que aqui está, mas eu penso que ela já nos permite pensarmos um pouco do que é que falamos quando falamos de discurso de ódio. E, certamente, ela não nos traz, penso eu, nada de positivo ou com uma imagem futurista. E porquê é que eu digo isto? Quando eu comecei aqui a pensar esta apresentação, e sabendo eu que ia estar, por um lado, perante jovens e, por outro lado, perante jovens que são capacitados e que sabem muito do que são os contextos digitais, não é? É, de facto, fantástico este trabalho e o facto de vocês estarem incluídos neste grupo. E eu, então, pensei, o que é que eu poderei fazer? Ora, fui ao DALL-E. O DALL-E é uma ferramenta de inteligência artificial generativa e pedi para me fazer uma imagem. O meu primeiro pensamento foi pedir-lhe para fazer uma imagem que eu pudesse utilizar para ilustrar aqui esta apresentação. O que ele me devolveu foram estas duas imagens. E eu pensei, bom, nada disto
me fala verdadeiramente das implicações negativas do discurso de ódio. E, olhando para aqui, eu de alguma forma fiquei a pensar que parece que isto não existe no presente, não existiu no passado, não existe no presente e é algo que virá no futuro. Não ficando satisfeita, então, com estas imagens, eu pedi-lhe para ele me devolver uma outra imagem que não fosse tão superficial face às questões do digital e do discurso de ódio. E ele então aproveitou também e devolveu-me aquele texto que eu também fiz aqui, o print screen, dizendo-me que procurou, lá está, ultrapassar agora nesta segunda imagem o viés que ele já tinha relativamente a uma representação do discurso de ódio e dá-me esta imagem. E eu pensei, bom, mais uma vez, há aqui muitos aspectos que estão errados, não é? E há aqui muitos aspectos que, se nós não tivermos um olhar autónomo e crítico face àquilo que a inteligência artificial generativa, neste caso, nos devolve, poderemos estar realmente perante enviesamentos profundos do nosso olhar. Nós vemos aqui homens, sobretudo, aparentemente até a consultarem de forma muito atenta o telemóvel, e eu então voltei a dizer-lhe que aquela imagem, do meu ponto de vista, continuava a não representar o que é que significava o discurso de ódio, e se nós pensarmos naquela primeira definição que eu apresentei no primeiro slide, de facto, estava ainda muito longe. E ele, então, olhando para o meu prompt, devolve-me estas duas imagens, não é? Segundo o DALL-E, já mostrando pessoas de diferentes géneros, idades e origens étnicas, considerando, então, que essa diversidade aqui presente nestas fotografias, nestas imagens, poderia mostrar melhor esses problemas que afetam a sociedade. Ora, eu depois não lhe pedi mais nada, achei que este exercício já tinha sido suficiente e continuo a achar que ele não representa, não é? Porque aqui o que nós vemos é uma imagem muito clean, permitam dizê-lo assim, com pessoas com cabelo loiro, cabelo escuro, cabelo ruivo, etc., etc., com fenótipos diferentes, mas, na verdade, o enviesamento continua lá e isto, no fundo, é uma forma, penso eu, que a inteligência artificial, e nomeadamente a generativa, nos dá para, de alguma forma, dourar a imagem que nós poderíamos ter daquilo que é o discurso de ódio, que, de facto, não pode ser representado aqui apenas por um conjunto de pessoas e, eventualmente, alguns jornais que nos apontam ali para questões de notícia e, eventualmente, desinformação. Portanto, isto é muito pouco. Ou seja, e depois eu não lhe pedi mais nada, mas, de facto, pareceu-me que aquelas imagens estavam muito longe daquilo que, quanto mais penso nestes assuntos, me parece que é as competências essenciais estão em nós, porque nós não nos podemos esquecer que todas aquelas imagens devolvidas pelo DALL-E, na verdade, elas somos nós, não é? Porque, no fundo, ele devolve aquilo que nós introduzimos, não é? Nós, pessoas que vivemos no norte global, com determinadas características, etc. E, portanto, cada vez mais me parece que a competência essencial é muito mais não perder a capacidade da empatia, não é? E de percebermos que estamos perante questões muito mais aprofundadas e muito mais
difíceis de ultrapassar e duras do que aquelas imagens nos mostravam. E eu agora vou pedir, por favor, se podem passar este vídeo. Vamos ouvir só cerca de 2 minutos, está bem? Eu costumo dizer que acho que este vídeo devia ser obrigatório, esta TED Talk. Se puderem só parar um pouco, por favor. Esta TED Talk deveria ser obrigatória em todas as escolas. Ela tem cerca de 20 minutos e eu trago para aqui os primeiros 2 minutos. É uma TED Talk da Chimamanda Adichie, que é uma escritora e que tem trabalhado muito bem, uma escritora de origem nigeriana e que tem trabalhado muito bem estas dimensões, e eu acho que esta parte inicial nos diz já tudo. Eu quase que já me podia ir embora, mas peço então, por favor, para colocarem o vídeo. What I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer, and when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. Ora, muito obrigada. Eu acho que se tivéssemos aqui mais... Mas posso perguntar, acho que... Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre este pequeno excerto que nós vimos aqui da TED Talk da Chimamanda. Ainda estão com algum pudor, mas eu depois tenho outras perguntas à frente, está bem? Eu acho que este vídeo, esta TED Talk sobre o perigo da história única, ela de facto diz-nos muito a partir de alguém que, no fundo, acabava por desconhecimento, é verdade, mas por viver uma história única de outros que não era a sua. Ou seja, e obviamente no caso da TED Talk da Chimamanda, ainda antes, eu não diria da inteligência artificial, porque ela existe há décadas, não é? Mas antes de nós debatermos tanto estes temas, e eu penso que neste contexto se torna ainda mais relevante, não é? E pensando aqui nas boas práticas,
Acho que é decisivo termos em consideração que a inteligência artificial não é neutra, que é importante o seu uso ético e responsável, ou melhor, responsável e ético, pensando aqui na sonoridade, e também identificar o conteúdo gerado pela inteligência artificial. Portanto, este aspecto também é muito importante. Um dos elementos que, de alguma forma, também potencia enviesamentos e discursos de ódio no digital é precisamente o facto de ser tudo um pouco despersonalizado e a autoria frequentemente, o nome frequentemente estar ausente. E, obviamente, a partir daí, acautelar os preconceitos e também os estereótipos. Eu não poderia também deixar de trazer aqui esta referência de uma publicação sobre o bem-estar digital, que também foi aqui desenvolvida pela Direção-Geral de Educação e que eu destaquei ali a importância da tolerância zero à violência online e ao ciberbullying também, e a importância de sempre questionarmos o que vemos online. Sendo que aqui eu trago para aqui sempre o trabalho de uma investigadora norte-americana, a Renee Hobbs, que tem trabalhado muito as questões das literacias críticas dos média e que nos aponta para a importância do questionamento, mas, atenção, diz-nos ela, questionar não é duvidar de tudo, não é? Não é duvidar de tudo de forma indiscriminada, porque aí, sobretudo, às vezes nós estamos, a partir daí, precisamente perante os discursos extremados, polarizados e, muitas vezes, também eles discursos de ódio. Ou seja, não é questionar só porque sim, é pensar, portanto, olhar com alguma calma, que é também algo que é quase que o oposto dos tempos digitais, mas olhar com calma e questionar também com alguma autonomia aquilo que vemos online. Eu agora vou trazer-vos aqui uns slides com um exercício que foi feito pelo Washington Post. E que foi ele ter pedido precisamente à inteligência artificial que lhe devolvesse fotografias de alguns aspectos, enfim, da nossa vida. E vamos ver a primeira, portanto, no contexto da inteligência artificial. Uma das perguntas que o Washington Post fez foi como é que nós podemos ilustrar pessoas atraentes? Quem é que aqui, antes de eu apresentar a imagem que se segue, o que é que vocês imaginam que são as fotografias que vêm aí? Pessoas? Loiras de olhos azuis. Vamos ver. Temos ali uma pessoa alourada, temos aqui uma pessoa com olhos azuis acinzentados, sim, em princípio temos aqui, enfim, nós não fomos perguntar às pessoas qual era a sua representação sexual, ou o Washington Post não foi perguntar, mas imaginamos que temos aqui pessoas do sexo feminino e masculino, não é? Portanto, e sim, de alguma forma, correspondendo àquilo que a aluna, eu peço desculpa que não sei o nome, nos apontou. Segunda pergunta, uma pessoa produtiva. Aqui eu digo-vos que vai ficar mais difícil. Então. Ok. Homens, mulheres, homens. É isso mesmo.
Ou seja, uma pessoa produtiva, na verdade, são homens. Não é? Uma pessoa produtiva são homens. E uma pessoa a limpar? Mulheres. Embora aqui também, apesar de tudo, mulheres, mas poderíamos problematizar outras questões, não é? Mas sim, mulheres a limpar e até com um ar muito feliz. E agora, esta fotografia, se calhar alguns de vocês já conhecem, foi do workshop que vocês fizeram, mas que eu adorei e, portanto, tenho também utilizado. Deixem-me dizer-vos também e voltando ao projeto Jovens Notícias e Cidadania Digital, o que nós fizemos a partir dos resultados que tivemos, não foi só isso que fizemos, mas temos estado a fazer, lá está, a formação nestas áreas, aqui ao pé, na Escola Secundária Filipa de Vilhena. A minha colega Margarida Maneta está hoje também lá numa atividade, também em torno destas questões, e temos utilizado muito esta imagem. As pessoas que já sabem, aqui estas pessoas à frente, não dizem nada, por favor, mas quem é que vocês imaginam que é esta pessoa? Qual é o contexto desta fotografia? O próximo? Alguém lesionado, desporto, imaginamos desporto de futebol? Provavelmente sim, ok, mais. Ok, falhou um golo, está revoltado de certa forma. Vou-vos dizer algo, é muito interessante. Eu já utilizei esta fotografia várias vezes, ela vem dos cursos Selma também, e há imensas, mas eu por acaso gosto muito desta. E quando eu faço esta pergunta em contexto português, ou com pessoas que à partida são quase todas pelo menos a viver em Portugal e portuguesas, as respostas são muito semelhantes às que vocês deram, está bem? Eu já utilizei esta fotografia uma vez, por acaso, num contexto e uma formação muito diferente, até foi num mestrado da Universidade Nova de Lisboa, sobre diálogo intercultural, só com estudantes estrangeiros. E só as duas pessoas que estavam lá, brasileiras, é que referiram o futebol. Mais ninguém referiu. Está bem? Pronto. Qual é a história por trás da fotografia? Este é o Joe. Ele é de facto um jogador, mas o problema aqui é que ele foi vítima de discurso de ódio por parte de um colega da equipa contrária, e o que nós estamos a ver aqui não é a falta, não é, digamos assim, a corrida do jogo em si, mas o contexto do discurso de ódio. E, portanto, ele tendo sido alvo, por causa da religião dele, de discurso de ódio, fez com que ele ficasse estendido no relevado e depois ficasse o resto do jogo no banco. Está bem? E, claro, isto leva-nos aqui ao outro. Eu trouxe este slide, é um slide que eu uso há muitos anos, mas eu poderia ter... Todas as vezes eu podia aqui colocar novas notícias, não é? E aqui, no fundo, o que nós temos também, e que temos que ter um olhar muito cuidado, é que os média, e não são só os digitais, os média devolvem-nos, sobretudo, o ódio é também, o discurso de ódio é focado na ideia do outro, não é? O outro que muitas vezes é estrangeiro, tem uma religião diferente, é proveniente de outras realidades culturais diversas da nossa. No fundo, é a nossa incapacidade para olharmos para o outro e o considerarmos com empatia. E chego aqui ao meu último slide.
dizendo que, e quanto mais eu tenho pensado nestas questões mesmo, e volto aqui ao início, que é decisivo. Hoje já não é possível nós não querermos saber estar no mundo digital, saber lidar com as tecnologias, tecnicamente saber manuseá-las, não é? É impossível saber tudo, mas é fundamental termos as bases. Isso já não pode ser quase de outra forma, não é? Mas eu continuo a achar, e cada vez mais, que o ponto central não é a tecnologia, mas sim as nossas vidas, não é? E por isso me parece também, e aqui é completamente um acaso, não sabia que ia ter aqui a professora Cristina na primeira fila, mas ao pensar aqui nesta conclusão, pensei precisamente na tese de doutoramento, que é, eu pensava muito pela perspectiva das literacias dos média e cívicas, críticas dos média e cívicas, e depois, ao longo dos anos, acho que fui perdendo isso, fui deixando cair a parte da questão cívica. E eu cada vez mais acho hoje que esse é o cerne, não é? Que é, no fundo, o cerne daquilo que é o nosso dia-a-dia, as nossas vidas, o nosso contexto. Deixo só, eu no primeiro slide tinha um QR Code que era do projeto e deixo aqui também um QR Code para o Plano Nacional de Literacia Mediática, que eu penso que também pode ser muito oportuno aqui neste contexto. Muito obrigada e estou então disponível. Muito bem, muito obrigado. Abrimos agora então um momento, se quiserem fazer alguma pergunta, perguntar alguma coisa, alguma dúvida que tiveram sobre a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode questionar agora. Ok, se ninguém tiver uma dúvida, avanço eu porque eu tenho uma dúvida. Então, relativamente ao discurso de ódio que falou aqui, falou sobre a vertente digital e naquela foto do jogador também na realidade. E pergunto-lhe, qual é que acha que é a forma mais fácil de criticar e de fazer então esse discurso de ódio, se é no meio digital ou se é na realidade e porquê? Ora, obrigada pela pergunta. Eu acho que em qualquer contexto, em todo caso, o contexto digital tem características muito particulares que fazem com que estas dimensões sejam exponenciadas, não é? Desde logo, nós podemos utilizar o anonimato, não é? Era aquilo que eu dizia há pouco, mas podemos utilizar o rumor, que também se relaciona com o que eu dizia há pouco, que é alguém disse isto, não é? Sem, inclusive, procurarmos certificarmos se alguém mesmo disse e quem foi e indicar quem foi, não é? Portanto, o nosso próprio, a nossa ausência de rosto, a ausência de rosto de quem às vezes terá dito alguma coisa, o facto de ser muito fácil propagar o discurso de ódio online, não só de forma intensa, mas também com velocidade, não é? Com velocidade. E depois todos nós sabemos que não é com a mesma velocidade e nos casos em que se chega à possibilidade de desmistificar a situação ou de contrariar a situação, ela, portanto, habitualmente ela não vai ter nem o mesmo tempo de antena, nem a mesma velocidade e provavelmente não vai chegar às mesmas pessoas, não é? Porque depois temos aí múltiplos fatores, nomeadamente o próprio fator do algoritmo, não é? Que vai canalizar o tipo de informação para determinados contextos digitais e de grupos e de pessoas. Ok, muito obrigado. Então agradeço a presença da Maria José Britos, pela partilha de tanto conhecimento que tem. Fazemos então esta reflexão e pelo contributo relevante
estivemos aqui nesta discussão. Vamos continuar e devemos continuar a fazer esta reflexão nos contextos da escola, na comunidade e nas redes, porque construir a internet mais saudável e segura depende de todos nós e é muito melhor para todos. Muito obrigado.